seja bem-vindo. Eu sou Felipe GF e neste vídeo eu vou fazer uma análise sobre uma poesia de Camões chamada Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Além disso, eu vou te falar de uma forma assertiva sobre o que nós podemos compreender a partir do que está escrito lá, qual a influência e o contexto histórico no qual Luís de Camões viveu e o porquê você tem a sensação de que aquela poesia ela permanece tão atual, apesar de que já se passaram muitos séculos desde que ela foi escrita. Com isso, vamos à recitação. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente, vemos novidades, diferentes em tudo da esperança, do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este, mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já, como soía, que não se muda já, como costumava. Luís Vaz de Camões. Vamos aos comentários. A poesia Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, do poeta português Luís Vaz de Camões, ela é considerada como um soneto, porque estruturalmente ela está organizada em 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Além disso, do ponto de vista da metrificação daqueles versos, eles são considerados como decassílabos, que contém lá 10 sílabas poéticas. No entanto, o intuito desse vídeo não é ficar falando sobre esses termos didáticos, mas sim outras coisas. Por exemplo, que o tema central que o poeta português Luís de Camões nos traz com aquela mensagem é o de fazer uma reflexão sobre a questão da mudança. Mudança e passagem do tempo, que são temas universais, que todos nós costumamos falar. E imagine naquela época de Camões, o contexto histórico daquele período, ele é marcado por muitas transformações, mudanças econômicas, culturais e mudanças científicas. Avanços científicos que proporcionaram as grandes navegações, a invenção da imprensa por Gutenberg. Além disso, ocorre o declínio do sistema feudal com o surgimento da burguesia. Há também a retomada de valores clássicos greco-romanos através do renascentismo, o humanismo e o antropocentrismo, que acreditava que tudo pode ser explicado pela razão ou pela ciência. E por isso eles centraram-se no estudo do indivíduo, no estudo da sociedade e também da natureza. O que, por outro lado, gera a maior crise da Igreja Católica, que depois culmina lá na Reforma Protestante. Todos esses assuntos você estuda em suas aulas de história ou literatura, no que diz respeito àquele período de 1500, 1600, por aí. E olha que eu nem falei especialmente de Camões, um autor controverso, isso no que diz respeito à sua biografia. Uns dizem uma coisa, outros defendem outras coisas, mas o Luís de Camões, que em seus textos, eu percebi que ele era sempre muito claro na mensagem que ele nos passa e na maneira como nos leva a refletir sobre os sentimentos, sobre o amor e sobre os desejos, entre outras coisas lá que você pode perceber. Você deve conhecer Luís de Camões por outras obras conhecidas dele, por exemplo, Os Lusíadas, onde ele narra feitos e faz homenagens às conquistas marítimas portuguesas, às conquistas de Portugal daquele período. Então, naquele soneto de Camões, ele fala que muitas mudanças vão ocorrendo ao longo de nossa vida, e isso é mais perceptível por causa da passagem do tempo. Na própria primeira estrofe da poesia lá, isso já ficou evidente. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades ou características. Ou seja, o tempo, as pessoas e as vontades, elas estão em constante processo de transformação. E à medida que as circunstâncias mudam, a forma de ser, a personalidade, elas se alteram.
assim como a confiança em si e também nos outros. Poderíamos dizer também que as estações do ano, elas também estão sujeitas a essas transformações, a essa passagem do tempo. E ao iniciar a segunda estrofe, é reforçada a ideia de que a mudança ininterrupta do mundo, ou essa instabilidade, ela não se controla e que muitas vezes essas mudanças elas são para pior, porque muitas vezes essas mudanças elas não ocorrem da maneira como nós esperávamos e dessas más mudanças ficam as mágoas na memória, ou das boas mudanças, se assim conceituarmos, ficam também as saudades, que também no contexto lá não é interpretado como algo tão positivo, pois se você está lembrando de algo, quer dizer que isso já aconteceu, e fica de certa forma o desgosto por aquilo também. Na terceira estrofe, Camões ele fala da mudança da neve fria, que é o inverno, para o verde manto, que é a primavera. Ou seja, só com essa intertextualidade, com essa metáfora e metonímia, ele diz que uma situação negativa ela passou a ser positiva, mas logo depois essa situação tornou-se ruim também, pois logo é convertido o doce canto em choro, logo a alegria transforma-se em tristeza. Por outro lado, logo a juventude ela transforma-se em velhice, que neste caso não tem como rejuvenescer. Comparando-se à natureza, podemos dizer de certa forma que essas mudanças elas são um pouco mais previsíveis, pois depois do inverno vem a primavera, depois do verão vem o outono. Aqui onde eu estou e no dia que gravo esse vídeo, estamos no final do inverno. Como você pode ver, é um período de estiagem em que as folhas secas estão no chão e também logo depois virá a primavera, toda aquela chuva e todo aquele verde para rejuvenescer a natureza, no sentido em que ocorre o ciclo da renovação. Enquanto que as mudanças no ser humano, elas causam inevitavelmente o sofrimento dele, visto que a passagem do tempo, ela faz com que isso aconteça. De certa forma, essa é a interpretação um pouco pessimista do que pode se obter daquele soneto. Por fim, na última estrofe, acontece algo que nos deixa um pouco mais sem saber ou de certa forma desorientado com tudo isso. Pois Camões ele fala que a própria mudança ela é inconstante e se altera a todo momento, mas uma das maiores inesperadas mudanças é a mudança que acontece dentro da própria mudança. E aí, como diz lá no soneto de Camões, isso causa espanto do indivíduo, porque essa mudança ela torna-se ainda mais inesperada, de certa forma imprevisível. Dizem que uma das maiores influências para que Camões compusesse aquele soneto foi Heráclito. Heráclito, um filósofo antigo pré-socrático, considerado o pai da dialética, em que ele diz que tudo muda a todo momento, que o mundo é um devir, uma constante mudança e de certa forma imprevisível. Algumas frases eu anotei aqui para que você possa ter uma noção sobre o que ele falava. Toda a existência ela é constituída por contradições contínuas, ou seja, mudanças que vão sucedendo-se umas às outras. Ele disse também que uma pessoa ela não consegue banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque tanto ela, tanto o rio não serão os mesmos depois daquela experiência. Digamos que cada experiência ela é única. E assim, eu encerro esta análise de Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, do poeta português Luís Vaz de Camões. Se você gostou deste vídeo, deixe-me seu like. E se você deseja ver mais conteúdo como este, se inscreva neste canal para que você possa saber quando irá surgir um novo vídeo. Um abraço e muito obrigado por assistir esse vídeo.